Deixa eu dizer para você, no nome de Jesus, já é a nossa 9ª semana mergulhados nesse tema chamado maturidade. A pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite é: quando o medo chegar, qual vai ser o nosso posicionamento? Quando o medo bater a porta da tua casa, pede para a fé atender, meu amigo. Quando o medo bater a porta da tua casa, pede para a fé atender. Quando ele quer responder o clamor, a oração do seu povo, ele não só libera uma palavra, ele levanta pessoas. E pastor, eu tenho um chamado, então prepare-se para servir pessoas. E nós temos como padrão, como referência, aquele que veio e não serviu apenas a um, serviu a todos, Jesus. Viu assim? Tem alguém que está animado em ouvir e receber a palavra de Deus hoje aqui? Deixa eu dizer para você, no nome de Jesus, já é a nossa 9ª semana mergulhados nesse tema chamado maturidade. Você deve estar pensando aí: pastor, por que de tanta insistência? Pastor, por que tanta insistência? Porque o nosso Deus, ele tem 2 grandes desejos. O maior e grande desejo de Deus é de ter filhos. E o segundo maior desejo de Deus é de que os seus filhos amadureçam. Olha para mim, no nome de Jesus, a filiação nos dá o direito, mas é a maturidade que nos dá o acesso, amém? Quem estava domingo passado? Meu Deus, você voltou. Você tem voltado. Você é maluco. Você é doido. Domingo passado nós começamos. Eu estou sentindo que tem muito retorno. Eu estou sentindo muito retorno. Domingo passado nós começamos uma ministração fazendo uma pergunta, fazendo uma indagação: até quando você vai continuar, dizia aquela palavra, fugindo de Deus? Até quando? Eu me lembro que quando nós começamos a ministração, um direcionamento da parte de Deus é de que havia muitos Jonas, muitos homens e muitas mulheres que precisavam ser despertados para cumprirem com o seu chamado, despertados para cumprirem com o seu propósito. E eu creio no nome de Jesus que domingo passado Jonas se levantaram nesse lugar. Eu errei o endereço da igreja hoje. Eu entrei na igreja errada hoje. Oh meu Deus. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A palavra que veio para Jonas é que ele entraria numa grande cidade, uma cidade chamada Nínive, e que ao pregar naquela cidade em 3 dias, porque ele teria 3 dias para percorrer aquela cidade se converteria. Mas Jonas fez em 1 dia. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus está derramando sobre nós uma unção de aceleração. Deus está derramando sobre você uma unção de aceleração. O que iria levar anos, agora vai levar apenas alguns meses. O que iria levar alguns meses, agora vai levar alguns dias. Porque Deus está derramando sobre você uma unção, pega, de aceleração. Aleluia. Aumenta o meu retorno, pelo amor de Deus. Aumenta o meu retorno, senão eu vou morrer aqui. O título da mensagem de hoje se chama Poderoso Guerreiro. Vamos juntos, vamos lá. Oh meu Deus, colocaram uma foto, eu sei, não quero nem olhar. Depois você me paga, Tauan. Você está aí no meio, que eu sei, eu vou te ver. Vamos juntos, todos nós? 1, 2, 3. Não, meu filho, desse jeito você não é poderoso guerreiro. Vamos de verdade, gente, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. 1, 2, 3. Aleluia, você pode aplaudir Jesus. Oh! Aleluia, aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 53, versículo 3. Eu vou pedir para os irmãos da mesa me darem mais retorno. Eu pedi para diminuir, mas é o Satanás confundindo a minha mente. Aumenta o retorno, meu filho, aumenta o retorno, que eu não estou me ouvindo. Agora está tudo bem. Eu amo vocês, maravilhosos. Salmo 56, 3. Só que é o seguinte, você vai ler com voz de profeta. Você vai ler esse salmo junto comigo com um olhar de profeta. Você vai ler esse salmo comigo com unção de profeta. Amém? Vamos juntos? 1, 2, 3. Mais. Se eu fosse você, eu dava um brado de vitória. Eu dava um brado de vitória. Oh. A pergunta não é se eu vou ter medo. Até porque
todos nós, olha para mim no nome de Jesus, já é a nossa terceira ministração, vem comigo. Até porque todos nós, ou já sentimos medo, ou estamos com medo, ou sentiremos medo. Então a pergunta não é sobre ter medo. A pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite é: quando o medo chegar, qual vai ser o nosso posicionamento? Porque, irmão, no nome de Jesus, muitos de nós se sentem culpados porque tiveram medo. Outros se sentem culpados porque o medo, sim, o medo tem batido a porta. Mas eu posso te dar um conselho nessa noite no nome de Jesus: quando o medo bater a porta da tua casa, pede para a fé atender, meu amigo. Quando o medo bater a porta da tua casa, pede para a fé atender. Você não está entendendo? Quando o medo bater a porta da tua casa, pede para a fé atender. Aleluia, aleluia. Semana passada nós trouxemos como base a história daqueles que muitos chamam de profeta fujão, Jonas. Aquele, olha para mim, que começou fugindo, mas que não terminou fugindo. Repete comigo: não é como começa, não é como começa, mas como termina que importa. E hoje eu quero trazer aqui a história de um outro personagem que não foi chamado de profeta fujão, mas que foi chamado de um juiz que carregava em si medos. Fala comigo: Gideão. Irmão, para que a gente possa entender essa história que é incrível, primeiro eu preciso te contextualizar, te levar para dentro da cena, para te levar para dentro do cenário. Fala comigo: 7 anos. 7 anos foi o tempo em que Israel ficou debaixo do poderio, do domínio dos midianitas. A palavra vai dizer, e você já vai entender onde eu quero chegar, que os midianitas, o povo de Midian, eles iam até o vilarejo, o povoado de Israel, do povo de Deus, e saqueavam, e levavam, e roubavam todas as suas colheitas. Talvez você não saiba disso, e talvez muitos de vocês estejam agora nesse momento se perguntando: mas pastor, por que Deus permitiu? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, a igreja do Senhor, entrou num período, num ciclo de apostasia. O povo de Deus começou a derrubar o altar de Deus e levantar altares a outros deuses, levantar altar a Baal. O povo de Deus começou a idolatrar outros deuses. Eles entraram em um ambiente de esfriamento espiritual. Por 7 anos, diz a palavra, os midianitas vinham, olha para mim no nome de Jesus, eles vinham, e na época da colheita, eles levavam todos os frutos. Por que, pastor? Porque no caminho da desobediência, você até planta, mas você não colhe. Comecei a pregar. No caminho da desobediência, você até lança a semente, mas você não pega os frutos na mão. 7 anos se passaram, diz a palavra do Senhor, e o povo se converte, o povo se arrepende, o povo de Deus, e eles começam a orar, e eles começam a clamar, e Deus, em resposta ao clamor do povo, Deus, em resposta à oração do povo, levanta um exército de pessoas. Escuta algo, meu irmão, no nome de Jesus nessa noite. Quando Deus ele quer responder o clamor do seu povo, olha para mim no nome de Jesus. Quando Ele quer responder o clamor, a oração do seu povo, Ele não só libera uma palavra, Ele levanta pessoas. E nessa noite eu preciso dizer, eu não estou pregando nessa noite para um crente normal. Nessa noite eu estou pregando para um crente que está em missão. Sabe por quê? Porque você é o clamor da oração de alguém. Você é a resposta do clamor da tua casa. Você é o clamor de alguém dentro do teu trabalho. Você é o clamor de alguém na tua faculdade. Você é o clamor de alguém no teu bairro. Você é o clamor de alguém na tua casa, na tua cidade. Você é o clamor de alguém. Pastor, por que Deus me levanta? Por que Deus me escolhe? Porque existe um povo que está gemendo. Porque existe uma família que está prestes a desistir. Porque existe uma casa que não consegue dar mais conta. É por isso que Deus te levanta. É por isso que Deus te escolhe. Irmão, olha para mim no nome de Jesus.
Deus ele não nos chamou para sermos um fim em nós mesmos. Fala assim comigo: Deus não me chamou para mim mesmo. Irmão, no nome de Jesus, pega o que eu vou te dizer agora. Deus não te chamou para você. Deus não te chamou para um fim em si mesmo. Não, Deus te chamou para algo muito grande, muito maior. Pastor, eu tenho um chamado, então prepare-se para servir pessoas. Até porque vale lembrar você que ministério, o significado de ministério é serviço. E nós temos como padrão, como referência, aquele que veio e não serviu apenas a um, serviu a todos, Jesus. Gideão é um daqueles improváveis. Por quê, pastor? Porque quando Deus o encontra um medroso. Mas mesmo Gideão na condição de medroso, Deus olha para ele e diz: ei, poderoso guerreiro. Ei, poderoso guerreiro. Ai, eu estou ministrando para alguém nessa noite. Ei, poderosa guerreira. Ei, poderoso guerreiro. Quando Deus encontra Gideão, é um medroso. Mas mesmo ele na condição de medroso, de covarde, Deus olha para ele e diz: ei, poderoso guerreiro. A história de um covarde que se torna um conquistador. A história de um juiz de Israel que foi chamado por Deus para salvar toda uma nação. Olha para mim, irmão, por 7 anos o povo de Deus vinha sendo saqueado, roubado. E é neste cenário que Deus chama um medroso. Diz a palavra que Gideão ele estava malhando o trigo no lagar. Acontece, olha para mim, que lagar não é o lugar de malhar o trigo. O lagar é o lugar em que as uvas elas são prensadas para que seja produzido o vinho. Gideão estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Pastor, o que isso significa? Significa que quando você se move, quando você age, quando você se levanta, quando você dá o teu melhor, ei, olha para mim, o propósito te acha. Olha para mim, o chamado te encontra, a voz ecoa no coração e a palavra te alcança. Aleluia. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Posso pregar? Irmão, Deus não chama desocupados. Eu vou repetir. Deus não chama desocupados à ocupação. Deus chama ocupados e muda a sua ocupação. Basta você, aleluia, vocês estão incendiados, aleluia, aleluia. Basta você olhar para Pedro. Diz a palavra que Pedro, quando foi chamado, estava pescando. Basta você olhar, por exemplo, para Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Basta você olhar para Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Basta você olhar para Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, todos os homens que Deus chama estão ocupados, estão produzindo, estão engajados, estão trabalhando, estão servindo. Ei! Deus não chama desocupados. Deus até pode chamar despreparados, porque Ele prepara. Mas Deus não chama desocupados. Percebi que o clima mudou. Pastor, eu vou esperar Deus me revelar para depois rir. E Deus está dizendo para você: trabalha, se mova, produza, faça, que no caminho eu te conto. Ai, pastor, o senhor não está entendendo. Eu vou ficar em casa improdutivo para que eu possa ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo: meu filho, eu não falo com preguiçoso, eu não falo com gente ociosa, eu não falo com inimigos do trabalho. Vai fazer, vai caminhando, vai se movendo, que no caminho você vai ouvindo a minha voz.
Olha para essa pessoa que está do teu lado e me ajuda a pregar. Fala assim para ela: bora, levanta, começa, faz, produz, se mexe. Irmão, eu já ouvi pessoas dizendo: eu só vou servir a Deus quando Deus revelar o meu dom. Lindo, maravilhoso. Então você não vai servir nunca, porque Deus não tem compromisso com aqueles que se sentam para ouvir. Deus tem compromisso com aqueles que se levantam, e à medida que vão caminhando, vão ouvindo. Quem quer que a gente termine a série Maturidade? Diz amém. Amém. É o inimigo. Meu Deus, ele fala. Brincadeira. Deus não vai revelar o dom para aquele que não está disposto a colocar a mão na massa e servir, independentemente do dom que tem. Posso começar a pregar? Isso aqui foi só um preâmbulo, só um prenúncio do que há de vir. Princípios que me chamam a atenção na história de Gideão. Princípios que o ajudaram a amadurecer. Eu queria compartilhar com você algumas impressões que nós tivemos. Primeiro, olha para mim. Não se pode confiar em uma fé que não foi testada. Você sabia que todo produto antes de ser lançado ele é testado? Todo produto antes de ser lançado ele é avaliado. Todo produto antes de ser lançado ele é testado para que se possa avaliar se ele é original ou se ele é falso, se ele funciona ou se ele não funciona. Da mesma forma, Deus opera muitas vezes comigo e com você. Muitas vezes Deus está nos testando e você e eu estamos dizendo: Deus, me livra dos testes. Acontece que só existe uma maneira da minha fé, da sua fé, amadurecer, crescer, se desenvolver: a partir dos testes, a partir da caminhada, a partir da jornada. As provas, elas visam a aprovação, e só há aprovação se houver teste. Logo, o teste é a maneira de ser provado e aprovado. Irmão, quando a minha fé é testada, não é Deus querendo avaliar, não é Deus querendo saber o quanto de fé eu tenho. Pega isso, gente, porque Deus já sabe. Aliás, foi Ele que compartilhou uma porção de fé com cada um de nós. Ele já sabe a medida, o tamanho da fé que nós possuímos. Quando Deus ele derrama sobre, quando vivemos a experiência dos testes, é para que você e eu possamos saber qual é o nível da nossa fé, qual é a medida da nossa fé, como anda a nossa fé. Muitas vezes eu e você dizemos assim: a minha fé é verdadeira, e até acreditamos nisso, mas quando vem o teste, nós percebemos que a nossa fé nada mais era do que uma imitação. Quantas vezes eu e você dizemos: eu tenho fé, sim, eu acredito na minha fé. Daí quando nós passamos por um teste, nós observamos que a nossa fé, ela não funciona. Ela é uma peça decorativa, ela é inútil. Anota. A fé te permite viver o invisível, escolher o imperecível e fazer o impossível. O medo é a evidência falsa do que parece real. Repete ou passa? Repete. A fé te permite ver o invisível, escolher o imperecível e fazer o impossível. Pastor, o que é o medo? O medo é uma evidência falsa do que parece real. Presta atenção no que eu vou te falar nessa noite, no nome de Jesus. O medo que muitas vezes te atormenta, ele é pior do que a situação em si, que poderá ou não acontecer. Como assim, pastor? Poderá ou não acontecer? É que muitos dos nossos medos, eles não acontecem, eles não se evidenciam. E quando ele acontece, quando acontecem esses fatos, quando acontecem essas situações, nós percebemos que o nosso medo era maior. Gideão era um homem seguro. Gideão era um homem que carregava medos. Eu imagino que muitos de nós que estão nesse lugar talvez estejam se vendo nessa história. Deus surge na vida desse juiz e começa a fazer alguns testes, sobretudo na sua fé, para que a sua fé amadureça, para que a sua fé cresça, para que a sua fé se desenvolva, para que a sua fé se fortaleça. Porque Gideão, talvez como muitos de nós que estão nesse lugar, são pessoas que não se movem por fé, mas se movem por vista.
Talvez muitos de nós que estejamos aqui nesse lugar são pessoas que precisam ver para crer. Juízes capítulo 6 e 7 e 8 também, quando você tiver a oportunidade de ler, leia essa história maravilhosa, porque narra a história desse homem, que você vai perceber na narrativa bíblica, que o tempo todo ele está pedindo sinais a Deus, pedindo respostas a Deus, porque ele precisa ver para crer, porque ele não anda por fé, mas ele anda por vistas. Então ele está o tempo todo pedindo sinais a Deus, porque ele é um homem com medo, ele é um homem inseguro, ele é um homem com dúvidas. Então Deus precisa primeiro testar a fé desse homem, para que a fé desse homem amadureça, para que a fé desse homem cresça, para que a fé desse homem evolua. Até porque não se pode confiar em uma fé que não foi testada. Entenda algo: tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá por meio da fé. E tudo aquilo que nós recebemos do diabo, nós recebemos por meio do medo. Tem uma frase de um autor desconhecido, e eu achei tão interessante, eu queria compartilhar com você. Já que o autor é desconhecido, se você puder colocar o nome abaixo, o meu nome abaixo, está tudo certo. Você não conhece mesmo, amém? Você está comigo? Diz assim: a fé é como uma escova de dente que todo mundo deve ter uma e usá-la com frequência, mas não é recomendável usar a de outra pessoa. Pastor, o que significa isso? Significa que ninguém tem sucesso na vida pessoal usando a fé de uma outra pessoa, se beneficiando da fé de uma outra pessoa. Tem muita gente vivendo, sobrevivendo da fé do outro, das experiências do outro, quando na verdade Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva as tuas experiências. Deus quer que você viva a tua fé. Tem muito crente à procura da irmã do coque. Tem muito crente à procura do profeta Y. Tem muito crente à procura do pastor X. A gente está o tempo todo procurando muletas para se apoiar. E sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você, assim também como disse para Gideão? Ei, chegou a hora de você viver as tuas experiências. Chegou a hora de você viver os teus testemunhos. Chegou a hora de você construir a tua história. Chegou a hora de você viver os teus milagres e parar de contar milagres de outras pessoas. Viva os teus. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas eu estou dando tudo que eu posso nessa noite. Deus quer ter experiências com você. Deus quer fazer milagres em você. Ele quer se encontrar com você. E Ele não precisa de intermediários, você também não. Isso só é possível, meu irmão, quando a nossa fé é testada. Porque em primeiro lugar, quando a nossa fé é testada, é para que de alguma maneira a gente consiga ter compreensão se a minha fé é verdadeira, se a minha fé é falsa. Quando a minha fé é testada é para saber se ela funciona ou se ela não funciona. Quando a minha fé é testada é para saber se realmente ela está crescendo, ela está amadurecendo, ela está evoluindo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 vai dizer: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Os testes que nós passamos, eles virão para de alguma forma refinar a nossa fé, tornar a nossa fé genuína. Tiago capítulo 1, versículo 2, um texto que muitos de nós já lemos, mas nem sempre quando o lemos se sentimos muito bem, talvez até ficamos um tanto quanto constrangidos, e diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O texto fala, passar por diversas provações é para nós motivo de alegria, sim ou não? Não. Passar por diversas provações é motivo de grande alegria. Não é de uma alegria qualquer, é de uma grande alegria. A propósito, tem alguém aqui que está passando por provação? Tem alguém aqui que está passando por tempestade?
Tem alguém aqui que está passando por algum nome que você queira dar? Poucas pessoas. No final você ora por mim? Porque eu estou passando por algumas adversidades, algumas lutas, algumas batalhas, alguns conflitos. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Todas essas batalhas pelas quais você está passando, foi uma forma que Deus encontrou de fazer com que a tua fé cresça, amadureça, evolua. Oh! Sabe qual é o nosso problema? É que tem nos sido ensinado um evangelho que não tem desertos. Já parou para pensar nisso? Estão nos ensinando um evangelho que não tem dores, que não tem lutas. Estão nos ensinando, sabe, ministrando um evangelho que não passa por tempestade, que não passa por desertos. Aí o que é que acontece? Olha para mim. Aí o que é que acontece? As pessoas correm para a igreja como se estivesse correndo para um banco. Meu irmão, no nome de Jesus, o evangelho também fala de lutas. O evangelho também fala de dores. O evangelho também fala de desertos. O evangelho sim fala de vitórias, mas também fala de perdas. O evangelho também fala de situações difíceis. O que acontece é que estão tentando nos vender o tempo todo um evangelho triunfalista, um evangelho que só vence. Mas entenda uma coisa no nome de Jesus: tanto as vitórias quanto as derrotas, elas são um teste de Deus, para que a minha e a sua fé cresçam, amadureçam, evoluam, para que você e eu nos tornemos mais parecidos com Jesus, sejamos refinados, alinhados. O texto fala: considerem motivo de grande alegria, e não de pequena alegria, passarem por provações. E o texto continua, Tiago capítulo 1, versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós querem amadurecer sem passar por testes. Deus não vai te livrar, olha para mim, Ele não vai te livrar daquilo que Ele está usando para te transformar. Essa luta pela qual você está passando, essa tempestade que você está vivendo, esse deserto, é a maneira que Deus encontrou de você conhecer um Deus de milagres, um Deus de libertação, um Deus de provisão, um Deus de socorro. Aleluia. O teste da tua fé não é para te matar, é para te promover. Eu vou repetir porque você não está entendendo. O teste da tua fé não vai te matar, ele vai te promover. Irmão, me deixa declarar sobre a tua vida: a tua prova é para promoção. O teste pelo qual você está passando é para te colocar em lugares altos. Pega essa: a prova te promove. A prova te promove. Fala para a pessoa que está do teu lado: a prova te promove. Não é para nos matar, mas é para nos promover. Gideão, ele está o tempo todo sendo testado na sua fé, porque ele foi chamado para libertar o povo de Deus, para ser voz do povo de Deus, para guerrear, para levantar, para convocar, para destruir o povo inimigo. Segundo ponto, já estou quase terminando, eu estou vendo que você está inquieto. Segundo ponto, segundo princípio que eu aprendo com a história de Gideão: colocar a casa em ordem. A primeira orientação de Deus para Gideão, talvez você possa estar pensando, já que ele estava indo para uma guerra, é: Gideão, afina a espada. Gideão, treina o exército. Gideão, forja a armadura. Mas a primeira orientação de Deus para Gideão foi: coloca a ordem dentro de casa. Juízes capítulo 6, versículo 25. Coloca a ordem dentro de casa, porque não adianta, Gideão, você vencer do lado de fora se você tem perdido do lado de dentro. Não adianta, Gideão, vencer a guerra do lado de fora se você não tem combatido o bom combate do lado de dentro. Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai,
aquele de 7 anos de idade. Olha o que Deus vai dizer: despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Gideão acabou de ser chamado por Deus, e a primeira missão que Deus dá para Gideão é: coloque em ordem a tua casa, porque não adianta ser vencedor do lado de fora, se você não vence do lado de dentro. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta. Eu não sei para quem eu estou falando. Não adianta você ser um guerreiro do lado de fora, mas do lado de dentro você não sabe quem você é. Você não sabe por que você foi chamado. Você não sabe quem eu sou. Deixa eu dizer algo para você, eu preciso terminar no nome de Jesus. Existem 3 pessoas que estão constantemente te olhando. Olha para mim, 3 pessoas que estão o tempo todo te observando. O primeiro delas é quem? O diabo. E ele está o tempo todo te acusando, falando do teu passado, até porque diabo significa advogado de acusação. Ele está o tempo todo falando do teu passado. Mas também pessoas estão te observando o tempo todo. O diabo está preocupado com o teu passado. Pessoas estão observando o teu presente, vendo a roupa que você tem, o carro que você usa, a casa que você tem, a maneira como você se veste, e a partir desses valores construindo um juízo. Mas nós temos um Deus que não olha para o nosso passado, nem olha para o nosso presente. Ele está totalmente focado e apontando para o nosso futuro. Irmão, quando Deus chama Gideão de poderoso guerreiro, que talvez seja a tua situação também, ele só era um agricultor. E Deus olha para aquele homem e diz: poderoso guerreiro. Ele era apenas um agricultor cheio de medo, cheio de síndromes. Ele se dizia ser o menor da sua casa, ele dizia ser o mais pobre. E Deus olha para ele e diz: você é poderoso guerreiro. Ele dizia: eu sou o menor. Deus olhava para ele e dizia: você é poderoso guerreiro. Eu sou o mais pobre. Não, você é poderoso guerreiro. O diabo acusava ele do passado. As pessoas ministravam sobre ele o seu presente. E Deus olhava para o seu passado, Deus olhava para o seu presente e dizia: eu não me intimido com o teu passado, eu não me intimido com o teu presente, porque eu estou totalmente te chamando, te convidando para ver junto comigo o teu futuro. Então o teu passado e o teu presente não são nada para mim. Vem, Gideão, vê o teu futuro. Poderoso guerreiro, poderoso guerreiro. Deus o chama de poderoso guerreiro, porque Deus quer que ele se enxergue como Deus o enxerga. Irmão, você já parou para pensar que Deus não esperou Davi assumir o trono para chamá-lo de rei? Você já parou para pensar, olha para mim, irmão, no nome de Jesus, você já parou para pensar que de alguma maneira Deus não esperou Abraão pegar o primeiro filho no colo para chamá-lo de pai de multidões? Você já parou para pensar que Deus não esperou o primeiro José ser governador do Egito para depois dizer que os seus irmãos, a partir de um sonho, viriam até ele e se curvariam diante dele? Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo o teu futuro. Deus está vendo o teu futuro, poderoso guerreiro. Eu sou o menor, poderoso guerreiro. Eu sou o mais fraco, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não tenho condições, eu sou o provedor. Não tem mais jeito para mim, eu sou o Jeová Jireh. Não tem mais para onde ir, eu vou te dar uma saída. Poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Eu declaro sobre a tua vida que você não vai mais se enxergar da maneira como as pessoas te enxergam. Eu declaro sobre a tua vida que você não vai mais se enxergar a partir dos traumas que você viveu.
Eu declaro sobre a tua vida, no nome de Jesus, que as rejeições pelas quais você passou não vai determinar o teu futuro. Eu declaro no nome de Jesus que apesar da tua fraqueza, da tua pequenez, da tua falta de força, Ele é o guerreiro, Ele é o Senhor dos exércitos sobre a tua vida. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Eu declaro que você vai começar a se enxergar como Deus te enxerga. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: poderosa guerreira. Fala para ela, fala para ele: poderoso guerreiro. Pastor, as pessoas estão olhando para mim, não estão mais me reconhecendo. Sim, é porque é porque você não é mais o teu passado. As pessoas não estão mais reconhecendo, é porque você não é mais aquela síndrome. As pessoas não estão me reconhecendo, é porque você não é mais aquela rejeição. As pessoas não estão mais me reconhecendo, é porque você não é mais aquele rótulo. Você é poderoso guerreiro. Deus diz para Gideão: despedace o altar de Baal. Gideão, não é só para destruir. Eu quero que você despedace a ponto de não sobrar nada, Gideão. Não é só destruir o altar, é despedaçar o altar, Gideão, para que eu não consiga enxergar, para que nenhum outro altar, a não ser um altar a mim, seja levantado, Gideão. Despedaça o altar. Deus está dizendo aqui para pessoas: ei, coloca a casa em ordem. Deus me pede para dizer para algumas pessoas aqui: ei, derruba esses altares. Derruba não, despedaça esses altares. Despedaça. Billy Graham, ele tem um pensamento em que ele diz que Davi matou urso, leão, gigantes, mas perdeu para a própria cobiça. Os teus inimigos internos, eles são maiores do que os teus inimigos externos. É por isso que você tem que vigiar o tempo todo. Porque não se trata de ganhar do lado de fora, se você não combate o bom combate do lado de dentro. Irmão, não adianta querer derrubar os altares do lado de fora, se você não está disposto a derrubar os altares dentro da tua casa. Resolver primeiro dentro da tua casa, conquistar primeiro dentro da tua casa. Versículo 26 do capítulo 6. Deus, ele vai dizer: depois que você derrubar os altares de Baal construídos na tua casa pelo teu pai, levante um altar para o Senhor, o teu Deus. Pastor, que noite é essa? É noite de despedaçar altares que foram levantados a Baal. É noite de despedaçar o altar da carência e levantar o altar da comunhão. É noite de despedaçar o altar da tristeza e levantar o altar da alegria. É noite de despedaçar o altar, sim, no nome de Jesus, da carência e levantar o altar do propósito. É noite de despedaçar o altar do velho e levantar o altar do novo, porque Deus só vai poder derramar vinho novo sobre odre novo. Então despedaça o velho, para que possa vir uma nova estação. Aleluia! Vai começar uma nova estação, Gideão. Mas primeiro você tem que derrubar os altares velhos. Primeiro você tem que derrubar os altares dentro de casa. Eu sinto tão forte a presença do Espírito Santo. Você não tem noção da luta que está sendo para pregar essa mensagem. Porque quando a gente fala em despedaçar altares a outros deuses, o inferno sacode, o inferno fica agitado. Eu sinto. Antes de declarar guerra a Midian, primeiro você precisa declarar guerra a Baal. Deus está dizendo para você aqui nessa noite, mais uma vez eu repito: não adianta querer vencer o inimigo do lado de fora, se você não está pronto para derrubar os altares do lado de dentro. Eu sinto de dizer isso para uma pessoa nesse lugar. Não adianta querer viver os propósitos de Deus se dentro da tua casa está cheio de projetos que não foi Deus que estabeleceu. Sabe o que é que Deus quer nos ensinar com essa história?
que tudo começa em nós. Deus quer nos ensinar com essa história que tudo começa na nossa casa, igreja. Deus quer nos ensinar com essa história que tudo começa na nossa família. Deus quer nos ensinar com essa história que tudo começa a partir de nós, dentro de nós. A verdade é que o projeto de Deus, olha para mim no nome de Jesus, o projeto de Deus começa na família e termina na família. O teu primeiro e principal ministério é a tua casa. Eu vou repetir porque tem gente que está se esquecendo. O teu primeiro e principal ministério é a tua esposa, os teus filhos, a tua casa, a tua família. Eu vou repetir porque nunca é demais reforçar, mas existe uma guerra brutal contra a tua família. Existe uma guerra brutal contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra os princípios de Deus dentro da tua casa. Existe uma guerra brutal. Existe uma guerra brutal tentando distorcer os valores de Deus. Existe uma guerra brutal que entra na nossa casa através das mídias para de alguma forma confundir os nossos filhos, distorcer valores. Irmão, ei! O inferno não está brincando de ser inferno, então pare de brincar com coisa séria. Você está baixando a guarda quando na verdade você deveria estar posicionado. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Existe uma guerra sendo travada contra o teu casamento. Eu vou repetir, gente. Parece ser repetitivo, mas daqui a pouco você cai na real. Existe uma guerra sendo travada contra os teus filhos, a criação dos teus filhos. Existe uma guerra sendo travada até em relação ao gênero, em que as crianças agora, elas estão podendo escolher se elas vão ser homem ou se elas vão ser mulher. Ei! Criança não pode escolher uma coisa que Deus já decidiu. Lute em favor da tua casa. Lute em favor da tua família. Lute em favor dos teus filhos. Lute em favor do teu casamento. Se levante contra toda cilada e armadilha das trevas. Se levante hoje para que a tua casa não precise se curvar amanhã. Se posicione hoje para que os teus filhos e a tua família não seja despedaçada amanhã. Poderoso guerreiro, poderosa guerreira, levanta, levanta, se posicione para a guerra, porque é guerra. Eu não tenho força, Ele é a tua força. Eu sou pequeno, você é poderoso guerreiro. É pobre, é poderoso guerreiro. Lute pela sua família, porque ela, sem dúvida, é o principal projeto de Deus para você. Fala para a pessoa que está do teu lado, da sua família. Fala para ela, é projeto de Deus. Eu declaro que no nosso meio não vai haver divórcios. Eu declaro que os nossos filhos, eles não serão criados para desonra, mas para honra. Eu declaro que os nossos filhos serão como flechas nas mãos do Senhor. Oh! Se o inferno está brincando, nós não vamos brincar. Se o inferno está posicionado, nós também vamos nos posicionar. Que se levante nessa noite um exército de homens e mulheres que amam a família. Que se levante nessa noite um exército de homens e mulheres que amam a sua casa. Que se levante nessa noite um exército de homens e mulheres que amam os seus filhos. Que se levante nessa noite um exército de homens e mulheres que amam o seu país. Eu declaro no nome de Jesus, eu sinto de declarar que ainda nesse ano, pega essa, irmão, porque eu sei que muitos de vocês têm orado. Ainda esse ano você vai viver a promessa de Deus que diz que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você e a sua casa ainda esse ano servirão ao Senhor. Não vai ficar ninguém de fora.
Que essa mensagem sirva de alerta para nós. Sejamos mais amigos dos nossos filhos. Papai, começa a olhar o que ele tem visto nas telas do celular. Começa a observar. Começa a ver quais são os relacionamentos que ele tem. Começa a se preocupar com o coração dele. Mulheres, se submetam aos seus maridos. E submissão não é um manda e o outro obedece. Isso é autoritarismo. Isso é do inferno. É estarem debaixo da mesma missão. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de se sacrificar por elas. Alguém entrou nessa noite, nesse lugar, pronta para se divorciar, mas está desistindo agora. Está desistindo agora. Está desistindo agora. Sabe, irmão, no final da minha vida, eu quero poder olhar para trás e de alguma maneira não me arrepender de nada do que eu fiz. Nada. Mas se eu tiver que me arrepender de algo que eu me arrependo de talvez não ter sido um baita pastor, um melhor pastor, um ótimo pastor. Quando eu falo um ótimo pastor, um baita pastor, talvez em matéria de eloquência, de conteúdo da Bíblia, conteúdo da palavra, de teologia. Mas que eu não chegue no final da minha vida e me arrependa de não ter cumprido com o meu primeiro e principal ministério. Sabe por quê? Porque pastores, vocês tiveram outros antes de mim, e certamente terão outros depois de mim. Mas esposo, a minha Liane, a minha esposa só vai ter um. Os meus filhos só vão ter um pai. E eu não vou falhar na primeira e principal missão que Deus colocou nas minhas mãos. Coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Deus está nos convidando nessa noite a colocar a nossa casa em ordem. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Irmão, eu conheço um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Pastor, não tem mais como restaurar. Irmão, eu já vi divórcios que já tinham acontecido. Depois Deus entra na história, restaura, e as pessoas rasgam e voltam em casa de novo. Eu já vi coisas inimagináveis. Você serve ao Deus do impossível. Terceiro, eu preciso ir terminando. Quem que me dá mais 5 minutos? Eu estou dando tudo que eu posso, vocês perceberam, né? Fala assim comigo. É Deus quem define quem vai e quem fica. Agora é a parte mais empolgante da mensagem, porque agora é o último ato. Agora é aquele momento que Gideão, ele convoca o exército para lutar contra o povo de Midian, para lutar contra o povo inimigo, para lutar contra os midianitas, diz a palavra do Senhor. Gideão, ele convoca o povo. Sabe quantas pessoas Gideão convocou para o seu ministério? Sabe quantas pessoas vieram? 32.000 pessoas. Uau! Sabe quantos midianitas tinham? 135.000. Deu ruim. Fala assim comigo, deu ruim. Perdi. Já era. Já era para quem? Se você e Deus são maioria. Eu acho que eu errei o endereço da igreja. Deu ruim para quem? Se você e Deus são maioria. Gideão, ele tem 32.000 homens com ele. Só que do outro lado tem 135.000 homens. E olha o que Deus vai falar para Gideão. Juízes capítulo 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Gideão, você tem gente demais.
Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Sabe por que muitas situações na tua vida não acontecem e não viram? Repete comigo. Porque tem gente demais. Tem muitas situações na tua vida que não acontecem porque tem gente demais. Posso continuar? Tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Deus está dizendo para Gideão: Gideão, com 32 mil pessoas, se você vencer a guerra, as pessoas vão dizer que a vitória é sua, que a conquista foi sua. Eu não vou compartilhar minha glória com ninguém, tem gente demais. Olha o que Deus disse para Gideão, Juízes capítulo 7, versículo 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, fala tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Sabe aquela frase? Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Irmão, pensa na cena. Eu fico imaginando o Gideão, ele tem 35 mil homens com ele. O exército inimigo tem 32 e o exército inimigo tem 135 mil. Aí, os 32 mil, que já não são muitos, ele começa a enxergar 22 mil homens indo embora. Eu fico imaginando o Gideão diante dessa cena. Eu imagino ele olhando para Deus e dizendo: Deus, eu posso ir também? Eu vou também. Vem comigo. Mas o Senhor, diz a palavra, disse para Gideão: manda embora aqueles que estão com medo. Sabe o que na verdade Deus está nos ensinando? Que pessoas que têm medo, elas nos contaminam. Então o funil de Deus, você lembra qual foi o primeiro funil de Deus? O primeiro funil de Deus foi testar a fé. O segundo funil de Deus foi o medo. Se tem pessoas com medo, manda embora, para que elas não contaminem o restante do exército. Manda embora, porque contamina, o medo contamina. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, tem uma regra que foi estabelecida, uma regra de guerra que foi estabelecida, que diz mais ou menos assim: todo aquele que está com medo e não tem coragem, volte para casa, para não desanimar os seus irmãos israelitas, porque gente medrosa contamina. Gente medrosa desanima. Ficaram agora quantos? 10 mil. 10 mil. Irmão, se com 32 mil já estava difícil, imagina com 10 mil. Imagina com 10 mil. Juízes capítulo 7, versículo 4. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ai, ainda há gente demais. Deixa eu dizer algo para você, querido. Você já mandou algumas pessoas embora, mas sabe o que Deus me pede para te dizer nessa noite? Ainda tem gente demais. Ainda tem gente demais. É por isso que a vida não vira. Você ainda está comigo? E o texto continua: desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Sabe o que Deus está me dizendo para falar para você aqui nessa noite? Que Deus vai separar pessoas para caminhar com você. Deus vai separar pessoas para andar com você. Deus vai colocar pessoas na tua vida, pessoas de aliança. Deus vai colocar na tua vida pessoas que professam da mesma fé que você professa. Deus vai colocar na tua vida, não é pessoas que ficam alimentando o teu vitimismo, o teu mimimi, não. Deus vai colocar na tua vida pessoas que vão chegar para você diante do medo, sabe, diante da covardia, e vão dizer: levanta, poderoso guerreiro, levanta, poderosa guerreira, vamos junto, sai desse lugar, desperta, acorda, poderoso guerreiro. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, este não irá.
prepara, porque Deus vai fazer o limpa na tua vida. Deus, irmão, não fica surpreso se algumas pessoas começarem a assumir. É Deus removendo quem precisa sair. Não fica surpreso se Deus vai começar a fazer com que pessoas que estavam perto vão para longe, pessoas que estavam longe venham para perto. É Deus fazendo limpo, é Deus refinando. Você está comigo ainda? Porque é Ele quem define quem vai e quem fica. É Ele quem define, é Ele quem define quem vai e quem fica. É Ele que seleciona aqueles que vão caminhar do nosso lado. Juízes capítulo 7, versículo 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe-os beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. Primeiro filtro, a fé. Segundo filtro, o medo. Terceiro filtro, o foco. Pastor, eu não entendi. Lembre-se, eram 32 que ficaram 10.000, e agora eles estão diante de um rio, e Deus pede para fazer uma prova. Deus diz: aqueles que colocarem o rosto na água, manda embora. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você coloca o rosto na água, você se distrai. Todas as vezes que você coloca o rosto na água, você se perde, você se confunde. Todas as vezes que você coloca o rosto na água, você não consegue enxergar as emboscadas, você não consegue enxergar as ciladas, você não consegue enxergar o inimigo vindo contra você. E a palavra de Deus: aqueles que levarem água na boca, esses são aqueles que você vai escolher, porque esses estão focados, esses estão atentos, esses não vão perder a sua casa, esses não vão perder a sua família, esses estão totalmente discernindo as ciladas do diabo, esses estão conectados. Sabe qual é o que acontece? Resultado final, conta final, eram 32 que ficou 10. Quantos colocaram a boca na água, pastor? E beberam? 9.700. Quantos restaram, pastor? 300. Eu fico imaginando Gideão diante de uma cena como essa, gente. Eu fico imaginando Gideão dizendo: meu Deus, o baterista se ajoelhou. O pastor, aquele que corria de um lado para o outro, que orava, que era uma loucura, se ajoelhou para beber água. O líder de GC colocou o rosto dentro da água. O meu irmão que fazia o carisma comigo, meu Deus, ele era um teólogo maravilhoso, colocou o rosto na água. Se distraiu, se perdeu. Alguns anos atrás nós fomos a Israel, e lá em Israel é interessantíssimo a cultura daquele povo, porque eles seguem de forma muito clara as instruções da palavra. Eu não sei se você sabe disso, mas lá em Israel, menina com 16 anos de idade, ela está do lado com uma metralhadora do lado, com aquelas bolsinhas rosa, dentro do shopping. Não se distrai. Está lá no McDonald's comendo com uma metralhadora do lado. Não se distrai. Se o inimigo vier, ela está pronta. Tem muito pai de família se distraindo. Tem muito crente se distraindo. Tem muito pastor cheio do fogo se distraindo. De 32 restaram quantos? 300. De 32.000 restaram 300. O que ficou, o que era difícil ficou impossível. Quarto lugar, para a gente finalizar, tem coisas que Deus permite diminuir só para que a nossa fé aumente. Você não está entendendo? Eu estou dando tudo que eu tenho aqui. Tem coisas que Deus permite diminuir só para que a nossa confiança aumente. Às vezes Deus, no nome de Jesus, muitas vezes Deus vai permitir que o dinheiro diminua, para que você pare de adorar o dinheiro e comece a confiar no provedor. Muitas vezes Deus vai permitir com que a fama diminua, para que você
Não fique encantada com as honras dos homens e comece a entender que Jesus é tudo o que você tem. Eu sinto de dizer isso para alguém. Quando você descobre que Jesus é tudo que você tem, você entende que Ele é tudo o que você precisa. Irmão, tem pessoas que entraram hoje aqui dizendo: Deus, eu não estou entendendo porque as coisas só pioram, as coisas só ficam mais difíceis, as coisas só pioram na minha vida. Porque foi o mesmo sentimento que teve Gideão. Eram 32 que ficaram 10, que agora sobraram 300. É a mesma sensação, é a mesma percepção de Gideão. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para Gideão? Gideão, com 32, talvez até você desse conta. Era difícil, mas você talvez desse conta. Gideão, quando eram 10, ficou ainda mais difícil, mas talvez você desse conta. Mas Gideão, com 300, você precisa de um milagre. Agora, Gideão, eu entro em cena, porque eu não sou o Deus do difícil, eu sou o Deus do impossível. Se coloca de pé. Pastor, só tem 300. Quando foi que Deus precisou de muitos para fazer um milagre? Deus fez um milagre. Deus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Quando foi que Deus precisou de muito para abrir um mar vermelho? Ele só precisou da vara de Moisés. Quando foi que Deus precisou de muito para derrubar um gigante, um menino e uma pedra? Quando foi que Deus precisou de muito para fazer aquilo que só Ele pode fazer? É por isso que você e Deus é maioria. Deus não precisa de muitos. Deus só precisa de homens e mulheres que confiem nele. Deus só precisa de homens e mulheres que descansem nele, porque você e Deus são maioria. Quinto e último lugar, você não está cercado. Você não está entendendo. Você não está cercado pelos teus inimigos, você está guardado por Deus. Eu declaro que a tua família está guardada por Deus. Eu declaro que a tua empresa está guardada por Deus. Eu declaro no nome de Jesus que a tua casa está guardada por Deus. Eu declaro que os teus filhos estão guardados por Deus. Eu declaro que a tua vida está guardada por Deus. Para terminar, Juízes capítulo 7, do versículo 10. Se você está com medo de atacá-los, diz a palavra: desça ao acampamento com o seu servo Purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento. Gideão se atrasou? Se adiantou? Ele chegou no momento certo. E que nenhum homem que estava contando o seu sonho a um amigo. Eu tive um sonho porque eles estavam conversando. Gideão chega com seu servo Purá e estavam ali conversando os midianitas, 2 homens. E eles contavam um sonho que tiveram. Eu tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser uma outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Deixa eu dizer algo para você: Deus já entregou. Só os espirituais percebem. Deus já entregou aquela causa nas tuas mãos. Deus já entregou aquela cura nas tuas mãos. Deus já entregou aquela libertação nas tuas mãos. Deus já entregou a restauração do teu casamento nas tuas mãos. Deus já entregou a conversão da tua família nas tuas mãos. Deus já entregou. Ele não vai entregar, Ele já entregou. Escuta, até os teus inimigos já reconheceram a tua vitória.
Até os teus inimigos já reconheceram que há Deus em Israel. Pastor, para terminar, como eles venceram? Eles usaram espadas, eles usaram escudos. Qual foi a estratégia? Irmão, você não vai acreditar. Eram quantos? Gideão divide esses homens. E ele diz, a orientação de Gideão para esses guerreiros, poderosos guerreiros, ei, em uma mão você vai segurar uma trombeta, na outra mão você vai segurar um vaso, e dentro do vaso há uma tocha carregando fogo. Pastor, o que significa trombeta? Trombeta significa louvor, adoração. Pastor, e o que significa o vaso? Ai, nem teve um espiritual que entendeu. Pastor, e o que significa o vaso? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: eu sou o vaso. Eu sou o vaso. Acontece que o vaso sozinho não vai fazer nada. É preciso que o vaso esteja tomado pelo fogo. Sabe qual foi a ordem de Gideão? Peguem a trombeta na mão, peguem o vaso na outra mão, quebrem o vaso, para que possam ver o fogo. Um exército tomado pelo fogo do Espírito Santo. Diz a palavra que os inimigos fugiram, que eles guerrearam entre eles e eles morreram, porque havia um exército tomado pelo fogo, tomado pelo fogo, tomado pelo fogo. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história, sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós. E nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.